Ah, é. Isso. Então, nós já havíamos respondido as perguntas do bloco um na semana passada e ficamos de rever a questão número um do bloco um no decorrer das respostas dos outros blocos. E vamos começar agora no bloco 2 na pergunta um. Tá. É, A pergunta um do bloco 2 é: por que a imortalidade das almas é descrita como viajoura no contexto da criação? então, a Marisa, né, ela vai complementar, né, Marisa? Eu começo, mas ela vai dar, continuar, Combinado. Vai, só Silvia. acrescentar, Tá. tá bom? Vamos aí? Então, a gente respondeu da seguinte forma, né? Por que a imortalidade das almas? Tá. Porque nós somos espíritos imortais e que temos como a base esse mundo físico e que viajamos, né? Viajamos pelos mundos, por isso viajoras, para novas experiências, até para a gente tentar entender, né, compreender essa grandeza da criação, né, imortal e a sua belíssima perfeição. E aí a nossa amiga Maísa, ela complementou também de uma forma bem bacana, né, Maísa? Ó, eu localizei assim, que até esse termo viajoras seria uma crítica que os pensadores materialistas usaram, porque eles não queriam acreditar que a alma sobrevive e transita por diferentes mundos, que o universo é vasto, é repleto de mundos habitados. Então, para adquirir os conhecimentos e depurar-se o espírito, há uma viagem entre o plano espiritual e o mundo material, reencarnando em diferentes tempos e épocas. O grupo 2 respondeu igual, diferente. Foi basicamente isso, né, Maria? Inclusive, a Maria que passou essa para a gente. Praticamente foi o que a Maísa falou. Pode falar, Maria. Não, é isso, né? Que É, na época os pensadores não acreditavam na imortalidade da alma, então eles falavam que era uma coisa imaginária, que era até a Neide falou, né? Uma viagem astral, que eles, por isso que existia esse termo, viajouro, imortalidade viajoura, né? e Eles aí, não acreditavam na imortalidade da alma, então achavam que era uma coisa imaginária das pessoas na época. e aí a Maísa deu uma explicação bem completa ali. Sim, Ah, perfeito. Tem eu, que ver, eu, vamos ver o Albuquerque falar nada disso. não, Vocês não ah, entenderam nada. é isso sim, Ah, é isso sim. Mas eu vi que a, a aparência fisionômica da Fátima não estava gostando das respostas, não. Então, e aí, Fátima? provavelmente ela respondeu diferente. Tá O som, fechado, Fátima. Ela ficou confusa, ela falou. Tá. Está exatamente igual, senhor Albucacis. Não, essa um a gente achou ela tranquila, a É. um, né? Que estava claro que era Aham. de acordo com o sistema do mundo físico que eles tinham, né? Então, para eles era im- impossível, inimaginável, né? Perceber essa coisa da alma ter outras. Aí a Neide até falou que o significado dessa palavra seria como se fosse a evolução contínua, né, Neide? É, Então,
A gente discutiu ela nesses termos mesmos. Então, minhas É, expressões te enganaram dessa vez. o que eu falei foi que essa expressão, assim, trazendo para a doutrina, né, não saindo dos filósofos, refere-se à evolução contínua da alma e à sua capacidade de transitar entre os diferentes mundos e planos espirituais, que é praticamente o que a Maísa falou. Exatamente. Então, é, é, nas respostas que vocês deram, está certa, né? Mas, assim, lembrar que é uma comparação entre o progresso da alma e os diversos mundos. Por isso que eles chamam de viajura, né? Como vocês falaram, né? Porque a alma vai evoluindo, então ela vai mudando também de mundos. É. Entendi. Muito bem. Então, vamos para a pergunta 2. Já que a gente terminou no grupo 2, vamos para o grupo 2. Qual é o propósito dos globos radiosos no espaço, além de serem massas de matéria inerte? Essa questão nós ficamos debatendo, e a gente não chegou a uma conclusão. Cada um deu uma ideia, o Sandro falou, eu falei, a Maria, a Fátima, a Bá, mas a gente não chegou assim num, num denominador comum. Vamos falar o que a gente entendeu, né? Sandro, você quer falar o que você entendeu? Depois eu vou falar o que eu entendi. Depois a Maria. E por último, a Fátima. Eu tô zerada. A Bá Nossa, está com dor de cabeça. A Bá só vai mais ouvir hoje. Aprender. Não perturbe a Bá, viu, Abucaci? Eu acho que é Cassis. Eu acho que é moradia. Moradia são locais para produções múltiplas da natureza. Tá, e quem não concordou falou o quê? bom, eu coloquei um negócio que depois eu não achei onde estava e eu peguei o que estava escrito no meu livro e o que que eu fiz, né? Para mim, o propósito desses globos radiosos são núcleos geradores de energia, centros gravitacionais e, longe de serem matéria inerte, atuam como forças diretrizes da natureza, responsável por manter a harmonia cósmica. Então, eles dão equilíbrio, né? Eles fornecem luz, calor e condições necessárias para sustentar a vida em sistemas planetários. Foi isso que eu achei, que eu colhi de tudo. E a Fátima? Então, a Fátima tinha feito isso que o Sandro falou. Eu tinha colocado que o propósito era em serem morada de seres pensantes e inteligentes que descobrem o poder e a sabedoria daquele que os formou, né? Deus, no caso. Mas aí eu logo fui descartada a minha resposta, porque aí depois, quando a gente foi discutindo, porque a Neide falou algo totalmente oposto, aí o Sandro também localizou ali que achava que também tinha a ver isso das moradas, né? Então, foi aí onde a gente ficou debatendo não, assim, lendo ali, tentando achar um caminho, né? E Uhum. aí, Maria, eu vou fazer uma pergunta para você antes de você responder, Maria. Você entendeu a pergunta? A Maria fugiu lá, escondeu. Ela escondeu, falou, lá vem chumbo grosso aí. Aí você resolveu sair. Mas então, já que a Mariana está. É assim, quando um não está, pergunta para a irmã, né? Mesmo que seja adotada. voltou. Voltou. Abre o Ali, microfone. abriu. Oi. Eu falei que ia perguntar Faz de para conta que você. ela não ouviu. Eu, Não, fa- eu
Eu falei que ia perguntar para você se você entendeu a pergunta. Eu entendi que ele quer saber qual é o propósito desses globos radiosos no espaço. Agora Entendi. fala. Ele quer saber que eu entendi assim, que Não, não, eu quero a pergunta, eu quero saber o que que você entendeu da pergunta. Qual é a pergunta? qual, a, qual é a finalidade Propósito. desses globos que, teoricamente, teriam matérias inertes, porque que criariam-se essas matérias, esse lugar, né, esse globo de matéria inerte, a fim de quê? Por quê? Não Eu, era isso? é, Qual é o propósito? ele, Por quê? isso. Foi isso que você entendeu da pergunta, Sandra? Cadê o Sandro? Tá aí, Não, tá. Lucas, não, não foi isso não. O que que você entendeu da pergunta? A Eu, per- a per- eu não quero a resposta, eu quero a pergunta. Então, qual o propósito dos globos radiosos no espaço, além de serem massas de matéria inerte? Massas de matéria inerte, isso é para a gente que está aqui na Terra, ok? Isso é o que está aqui para a gente. É o que a gente enxerga esses locais. Mas aqui no texto aqui Não, está não, dizendo a resposta não, eu quero saber a pergunta. O que que ah, tá, como que você entendeu a pergunta? tá. Além desse propósito que a gente enxerga, nós aqui na Terra, para que ele serve? Qual o propósito que eles foram criados? Isso, qual a finalidade? Qual o objetivo? Né? Isso aí. Proposta é isso, né? Qual o objetivo? Qual a Porque, finalidade? porque quando você coloca lá massas de matéria inerte, isso é nossa visão, né? Nossa visão de seres terráqueos, que a gente enxerga eles. Isso. Então, e tem a palavrinha além, né? Então, além de ser matéria inerte, entre aspas, como você colocou muito bem, né? Qual Isso, é a finalidade? Então, qual é a finalidade além de ser matéria inerte? isso. Não caberia um apesar aí, no lugar do além, não, né? Qual a diferença entre além e apesar? Apesar quer dizer, você fala, qual o propósito, apesar de ser. O que que é apesar quer dizer o quê? Espera aí, que eu estou formulando. Além de ser, apesar de ser. Porque aqui você está afirmando, né, que ela além. Não, aqui você não está afirmando, aqui você está falando, além delas serem matéria inerte, quer dizer, você está colocando como se fosse um propósito, Como é, uma suposição. como se fosse um propósito ela ser a matéria inerte, Isso. além de serem matéria inerte. Mas como que. Não seria um propósito, seria uma característica, sei lá o quê, né? Quando Então, coloca além. hum, eu considero que quando falar apesar, é algo mais taxativo, né? hum, E quando ele está falando além, é assim, é considerado matéria inerte. isso. E quando ele fala apesar, é como se ele estivesse afirmando que é matéria inerte. Michel levantou a mão. Fala aí, Michel. Segundo o que ela colocou aí, é tipo, você está afirmando que a matéria é inerte. É isso que eu entendo. E o apesar seria se, por exemplo, isso vai dar certo apesar de ser branco? Quer dizer, é um problema ser branco se vai dar certo ou não. Então, por isso que não cabe o apesar. O apesar eu entendo que é um problema para a primeira pergunta. Então, se são a pergunta principal, o propósito, né? Aham. Se fosse o propósito, então, qual é o propósito disso? Apesar de ser inerte.
É, Quer dizer que é um problema ser inerte, né? Apesar da Fátima ser irmã da Maria, a Maria é mais inteligente que a Fátima. Ah, não, não. Nunca pude. Aqui, hoje não, ele tá é, que tá no meu pé. é, Não, assim, aqui eu entendi que o além está querendo dizer assim, que além da matéria, existe mais além alguma do coisa? globo, o globo, ele tem esse propósito, ele quer saber qual é o outro propósito do globo, além do propósito de ser matéria inerte. Está Isso, falando que, com o além, está dizendo que um propósito dele é ser matéria inerte. isso, tá certo, tá certo. E apesar, né, E aí, fica dando esse tom, vamos falar assim, pejorativo que o Michel falou, né? é, é, Ambos, tanto o apesar quanto o além, tá falando que que é. esses corpos são matéria inerte. E aí a E, colocação do Sandro, isso para a gente, para a maioria das pessoas. Mas a gente sabe que não é isso. Então, o que que é? Não é matéria inerte, o que que é? Né? Qual é o objetivo disso? Desses corpos, desses planetas, desses mundos. A Neide levantou a mão também, Neide? Então, quando ele fala apesar de ser inerte, que eu concordo com o Sandro, que eu acho que inerte é o que a gente vê, ele é como se ele perguntasse assim, apesar de ele estar lá parado, inerte, ele faz alguma coisa? Ele tem alguma importância? E aí que eu achei que vi que eles são geradores de energia, eles fornecem luz, calor, eles são radiosos, quer dizer, radioso tem raios, e os raios aquecem, fornecem luz, calor. Ó, então eu falar para você. Eu fui procurar aqui no dicionário, no Hall, eu não sei falar o nome desse dicionário, não. H-O-U, Hawaii, isso, eu também não sei. Roas. Ele fala o seguinte, que apesar indica, na oração, que no caso é na frase aí que a gente está falando, dá uma entrada, uma ideia oposta àquela que é expressa na outra parte do enunciado, É, além de ser. contrariando a provável expectativa. Então, quer dizer, não é matéria inerte o que o Santo colocou perfeitamente aí. Não é matéria inerte. Então, esse apesar tem uma ideia contrária de uma coisa, vamos dizer assim, viril. Ok? Que é o outro propósito. Então, ok. Entendemos além. E além, quer dizer, vai além. Além já é, como é que eu vou falar? Que passa do ponto, né? Então, além da parte de lá para o lado de lá, acolá. Então, de um lado seria a coisa inerte, do outro lado seria o quê? Ok? Uhum. Beleza? E aí, bem colocado. Então, a gente já viu que o Sandro, vamos dizer assim, compreendendo a pergunta, do nosso ponto de vista, daquilo que a gente vê. A gente olhando lá, parece que é inerte, mas não é inerte. Então, é o quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Qual é? Servir de Para morada, de ser, Como a estadia. Leite disse, para Moradas, ser. morada dos espíritos, né? Uhum. E para a gente conhecer também Para esse te universo, né? retemperarem, para te retemperar. garantindo a
pluralidade de mundos. Para nós Isso. conhecermos, assim, também toda essa grandeza da criação divina e desvendarmos toda essa morada. Então, esses corpos celestes aí, esses globos, né, que falam, são os sóis, são os planetas. Então, é para a gente conhecer essas obras, né, desses astros celestiais, para nós conhecermos, e também vermos que servem como uma morada, uma estadia dos seres, né? Dos seres, porque foi isso que a gente viu mais ou menos, né? Serve de morada para a vida e a inteligência também, e não é somente massa inerte, né? É muito mais que isso, é vida, é É, criação divina, isso. né, Maíra? É, Vamos lembrar assim, não é para a gente ver. Deus não sim, cria as coisas para a gente ver, né? aham, Tudo que Deus cria é para o desenvolvimento dos seres, sim, né? uhum, Então, é, esses globos é para a morada dos seres, vamos falar assim, pensantes, né? uhum, Para fazer parte desses sóis, que também são sóis fecundos, para a produção da natureza e destinado às moradas mesmo dos espíritos, né? A uhum. vida de uma forma geral. Porque nem sempre é no mesmo estilo nosso. Do que está acontecendo lá pode não ser visível para nós. Perfeitamente. E a vida é diferente lá do que aqui, né? Michel levantou a mão. E o pior é que bem agora vai ter o barulho aqui. Depois eu falo. Fale Ah, tá mais bom. depois. Tá bom, obrigado, Michel. Então vamos para a terceira pergunta. Explique o conceito de solidariedade. Explique o conceito de solidariedade entre as almas que povoam a universalidade dos mundos. Uhum. Então, agora nós vamos passar para o outro grupo, que é o grupo um. Eu respondi, mas eu vou deixar, porque eu sempre digo, é quase com as mesmas palavras, mas a da Maísa está mais completinho aí. Então vamos lá, vai. Explique o conceito de solidariedade entre as almas que povoam a universalidade dos mundos. Primeira coisa que eu fui buscar, a definição de solidariedade. É um sentimento, é uma atitude de união e empatia pelo bem comum. Aí vamos lá. Tá, espera Explica. só um momentinho antes que você dê continuidade. Eu achei muito interessante, o Sandro falou, deduzindo, né? E agora a Maísa buscou lá. É sempre bom, mesmo que a gente já conheça a palavra, algumas palavras-chave, a gente revisitar o dicionário para refazer o conceito que a gente tem, a ideia que a gente tem daquela palavra. Porque às vezes aquela palavra está usada na frase com outro significado diferente daquele que a gente já entende. Então, sempre vale revisitar o dicionário para determinadas palavras. No caso aqui, a Maísa visitou a palavra solidariedade. Você vê que nós consultamos, revisitamos o dicionário para a palavra além e apesar. Eu não sei se a palavra apesar que vocês tinham como conceito era a mesma que a gente leu no dicionário. Mas se era a mesma, beleza. Mas se não era a mesma, né, vale mesmo, de fato, a gente revisitar que a gente aprende. E além também, né? Ok. Então, Tá? Maísa, desculpa interromper. Imagina. Então vamos lá. Todos fomos criados simples e ignorantes por uma mesma fonte, Deus. Os espíritos evoluem através de múltiplos mundos, formando uma grande fraternidade, onde o progresso de cada um contribui para a elevação de toda a coletividade cósmica.
Todos os espíritos buscam a perfeição espiritual. Os pensamentos, sentimentos e ações de cada alma ecoam no universo, influenciando outras existências em diferentes faixas vibratórias. Os espíritos mais evoluídos têm o dever moral de amparar e instruir os que estão mais atrasados na escala evolutiva. Ou seja, o que que acontece? Mesmo aqui na Terra, apesar de estarmos a maior parte no mesmo nível, vem espíritos mais evoluídos para ajudar na nossa evolução também. E isso acontece em todos os outros mundos também. Então, essa solidariedade é um ajudar o outro sempre no caminho de achar a evolução maior. Uhum. Tudo Onde que que está esse item que você leu? Qual foi, Má? A três ela estaria contida ali na 56, mais ou menos, Tá, tá? Aí eu obrigada. tentei julgar com uma pesquisa que eu fiz, tá? A resposta, ela está contida na 56. alguém respondeu diferente, não? É, Eu Eu respondi, respondi. Eu respondi. eu respondi também. Então, quem respondeu Pode, diferente respondeu como? pode falar, Sandra. Depois eu falo a minha. Ah, é a mesma família humana. É a mesma família humana, né? Então, a humanidade, porque vamos dizer assim, tem a humanidade da É da Terra, Neide. hein? E a Neide ia falar também. Ah, tá, obrigado, Sandro. Neide, É, a universalidade, explique o conceito de universalidade entre as almas que povoam a universalidade dos mundos. Universalidade é aquilo que abrange todos. Então, ele está falando dessa solidariedade. E aí eu coloquei: a solidariedade é a interdependência e a conexão de todos os seres, do átomo ao arcanjo. Tudo está encadeado. Nossas ações afetam o universo e a evolução dos mundos, e a evolução dos mundos ocorre em conjunto. E isso fundamenta a fraternidade universal, mostrando que nenhuma existência ou criatura está isolada. Nós estamos ligados a tudo e a todos. uhum. Mais alguém respondeu diferente? eu É, acho que o que eu coloquei tá dentro da família humana que o Sandro colocou, mas porque eu coloquei assim, que essa solidariedade se faz devido aos laços já existentes, de fraternidade mesmo, já existentes entre eles, de outros reencontros, né, de outros mundos, de outras vidas que temporariamente tiveram juntos, né? Basicamente, a minha resposta está baseada nisso, que se faz devido a esses laços que já existiam entre eles. A Ne- Então, Pode falar. então eu coloquei assim, né? Isso também eu pesquisei de acordo com a Gênese e tudo mais, tá? Então, essa solidariedade seria essa interdependência universal, acho que é mais ou menos como a Neide, né? Interdependência universal que une todos os espíritos, independente do mundo que habitam. Ela passa as fronteiras, transcende, né? Passa além das fronteiras, tornando os seres corresponsáveis pelo progresso moral e intelectual do universo. Então, é tudo uma coisa só. Eles se ajudam entre si, são solidários entre si, mas todos eles visam o progresso. Né? A solidariedade é essa união mesmo de todos os seres celestiais, de todos os mundos. Então, eles se ajudam entre si. Que vai depois entrar esse sentimento, né? Solidário. Então, depois a gente vai ver a família
que é a quarta, que também é continuação. Então é isso, né? A Neide e a Bá levantaram a mão. Neide, Eu vou falar assim o que eu penso, né? Essa solidariedade aqui nós estamos falando de seres, mas também tem entre os mundos, né? A semana Sim, passada, a semana passada, eu assisti a gravação e eu vi que a Magda, eu não conhecia a Magda, então já não está aqui. Ela falou, perguntou para onde que iam essa decomposição da matéria quando o mundo morre, né? Porque na verdade ele morre porque ele perde vamos dizer assim, ele fica inerte ou ele perde a vitalidade. Ele perde a vitalidade, envelhece. E aí a matéria se decompõe, e vai formar novos corpos, inclusive corpos inertes também. Então, é isso na minha cabeça. Essa solidariedade não é só com os seres, nos mundos. Tudo de nós tem nas pessoas e nos mundos também material, porque nós somos matéria. E os mundos também são matéria. Então, essa universalidade não é só com os seres, é com os mundos também. E aí eu fico assim, a minha cabeça vai longe. Nossa, nós somos ligados a outros mundos por essa matéria que se decompôs e formou novos corpos, né? Não sei se eu estou certa. entendi a ideia. Entendi a ideia. É que fala almas, não, né? Aí quando fala almas, não tem uma relação mais direta Não, com, concordo, mas eu estou falando, fui além um pouquinho, né? sim, da questão, né? Tá. É, Tá, a Bá tinha levantado a mão, Bá. pode abaixar. Não, a Neide acabou Ih, estraguei. falando. Não, não, é porque eu estava olhando aqui uma mesma família humana, né, que foi criada na universalidade. Então, isso me chamou muita atenção, mas a Neide acabou já explicando. Era isso É, só. Deixa eu só colocar uma coisinha, inclusive, Albuquerque, na minha anotação, eu coloquei que isso, né, essa interdependência e esse encadeamento que a gente vê lá, né, do átomo ao arcanjo, fundamenta a fraternidade universal, mostrando que nenhuma existência ou criatura, quando ele fala existência, pode ser material, ou criatura não está isolada. Por isso que eu pensei nisso. isso, perfeito. Agora, eu gostaria de voltar ao destaque da. Olha a minha mão levantada aí. Eu só, então tá bom. Então, eu não estou vendo sua mão levantada, não, mas pode falar. Eu Desculpa, esqueci. Lucas, Não, eu desculpa, esqueci. desculpa. Você abaixou a mão, eu esqueci, desculpa. Não, né, é que eu não tive acesso às questões, né? E aí, então, meio que aprendi agora, hoje aí. E durante a gente estava conversando lá, a menina, eu não sei qual é o nome dela, mas ela leu em alguma parte do texto que estava assim: os seres evoluídos ou que estão evoluindo, eles têm uma espécie de obrigação moral em, em ajudar o outro, a que ele evolua também, né? Então, por exemplo, aqui o Cassis, ele tem um conhecimento e tal. Ele se sente compelido a nos orientar, a passar o que ele conhece. E tem Do que vale um obrigação de. conhecimento dele. Ele vai se cobrar, ele vai de algum momento na vida, né? A ideia é essa, que você tem um conhecimento, você compartilha. Do que vale o conhecimento só para você? Não serve para nada, É, né? E aí a gente pensando aí na família, por exemplo, o que adianta eu ir, digamos, para um mundo mais celeste e minha filha não for? Eu tenho que ir junto. Eu vou atingir uma evolução melhor quando eu tiver esse mesmo sentimento por um próximo que eu não conheça, né? De tipo, eu não posso ir evoluir e meu amigo tá lá sofrendo. A gente não pode estar aqui feliz no Brasil e as pessoas morrendo na Ucrânia, entendeu?
A gente sente alguma coisa. Tá chovendo lá fora, um cachorro. Você te incomoda você ver alguma coisa, um bichinho sofrendo, entendeu? Então é essa solidariedade trazendo para um lado mais humano, mais sem tanto questão acadêmica ou espiritual. É isso que a gente tem natural, é uma coisa inerte da gente, né? Posso falar um negócio assim para o Michel, Bucacis? Pode? O Michel e para todos nós. Então, vamos tratar de aprender direitinho e praticar para a gente, todo mundo para o mesmo mundo. É essa a ideia que eu percebi hoje. Então, vamos pegar a definição que a Maísa falou de solidariedade, que eu acho que a gente vai entender um pouquinho. Fala isso, Maísa, que você falou. Solidariedade é um sentimento, é uma atitude de união e empatia pelo bem comum. Então, o Michel colocou muito bem isso aí também, né? E a gente tem que lembrar que nós somos solidários, quer dizer, nós somos ligados e com um único objetivo: crescer, progredir e é, é, estarmos sempre juntos. Então, cada um com seu tipo, e depois nós vamos ser, igual Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um. Então, os espíritos perfeitos eles vão estar em comunhão com o Pai, porque compreendem perfeitamente o que Deus pensa, né? Ou o pensamento de Deus. Então, essa é a solidariedade, perfeito mesmo. Então, todo mundo respondeu, cada um de acordo com a sua visão, né? E baseado na bibliografia. E vamos para a quarta e última, então. Como se define a grande família dos espíritos e quem permanece como seu tipo primitivo? Essa vai pegar fogo, hein? Quem vai responder o grupo 1 ou 2? Foi um, dois, um, é o dois agora, né? É. O dois é a Bá, Fátima, Maria, Neide e Sandra. É. Falar? Pode falar. São os povoadores das terras celestes? A primeira parte da pergunta? Como define a grande família dos espíritos? Como se define a grande família dos espíritos e quem Primeira parte. permanece como seu tipo primitivo? Então, Não, são duas partes, né? São duas isso. partes. Primeiro você tem que definir o que é, vamos dizer assim, a grande família dos espíritos, né? E qual é o tipo primitivo? Permanece como tipo primitivo, né? Aí eu coloquei a primeira parte como povoadores das terras celestes. Quem são os povoadores das terras celestes, Sandra? Os espíritos. Então, Não, a pergunta foi lá. Como se define a grande família? isso. Como se define a grande família? Como os povoadores das terras celestes. Aí eu perguntei para você, quem são os povoadores? Aí São você os falou, espíritos. são os Não, porque na espíritos. pergunta tem um espírito. Porque na pergunta tem um espírito, então ficou subentendido, entendeu? A Não, pergunta já tem um espírito. a per- sim, ok. A grande família dos espíritos, você fala que são os povoadores das terras celestes. Isso.
eu vou perguntar para você, então, de uma outra forma. O que eu perguntei é quem são os espíritos, quem são os povoadores. Aí você falou, são os espíritos, não é Que a isso? pergunta está lá que falou que Isso. é o Santo Espírito. Perfeito. Então, o que eu tenho que te perguntar é outra coisa. Perguntar diferente, na verdade. Perguntar assim, quais são as terras celestes? Os globos, como chama? Que chama aqui? Globos Radiosos, adiantes, globos radiantes, né? radiosos. 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 Tudo que está tudo que tá no universo. Todos os mundos do universo. Cê- Isso. Então, eu gostei agora do entendimento que o Sandro teve da pergunta. Mas as palavras, por exemplo, celestes, radiosos, de uma forma geral, dá a entender para a gente que é leigo que são coisas sublimes. De fato são, porque é tudo criação, entre aspas, de Deus ou de seus prepostos. Por isso que eu perguntei quem são os espíritos para você. Que aí, se você falar assim, são os espíritos celestes, então você estaria é, entendendo que essas criaturas são elevadas, mas só que tem mundos onde existem espíritos errantes como nós, espíritos inferiores como nós, né? Mas estamos também nesses globos celestes, entendendo que celestes são divinos, são criações divinas. Isso aí. Deu para entender, gente, o que eu, como que eu entendi o Sandro e como que eu achei que o Sandro poderia estar entendendo, Sim. né? Então, essa grande família é a coletividade dos seres inteligentes. Se a gente quiser chamar de espíritos, também pode chamar. Vai depender da profundidade que a gente tiver Utilizando. entendendo. E esses seres inteligentes, ou esses espíritos, que povoam as terras celestes. Lembrando que essas terras celestes são aquelas criadas, ou como o Sandro definiu melhor, todos os mundos que existem. Né? Tudo do universo. Né? Todo o universo. Isso. Agora, e quem permanece como seu tipo primitivo? Posso falar? Não, eu vou deixar o Sandro responder, que ele começou a responder, depois ele fala assim, poxa, agora que ficou a coisa boa, você trocou? Vai lá, Sandro. Então, essa aí eu tive um pouco de dúvida, mas eu coloquei que é o princípio. O princípio continua, permanece primitivo. Porque ele fala, ele chama, no texto ali, ele chama de princípio. E aí ficou essa dúvida. Que princípio que é esse? Que permanece primitivo, não sei. Tá, então vamos. Para mim é a origem, entendeu? A origem permanece primitiva. É, eu vou. Não, deixa a Neide falar, porque a Neide já queria falar antes da Neide. Eu vou falar minha resposta. A grande família dos espíritos é definida como a coletividade dos seres inteligentes, como você falou, que povoam o universo, unidos pelo mesmo destino, por afinidade e pelo progresso espiritual. O espírito divino, Deus, permanece com seu tipo primitivo. Deus é Deus de toda a eternidade, então ele permanece, pelo menos até o nosso entendimento hoje. Primitivo não quer dizer atrasado, não, do princípio. Porque se Deus fosse evoluindo, ele não seria soberano. Então ele permanece como ele era, primitivo. Tá, é uma forma de entender. Maria,
o que é que você entendeu? Eu acho que mais ou menos isso que uma mistura do Sandro com o que a Neide falou. Entendi também que o tipo primitivo seria Deus, porque é o início de tudo, né? E isso. E a grande família dos espíritos também, que se unem por afinidades, né? É, basicamente isso. Eles clarearam bem a minha resposta conturbada aqui. Uhum, entendi. Maísa, Eu coloquei a grande família, são os espíritos que povoam os mundos. Eles não são isolados ou desconhecidos, mas inteligentes e interligados na natureza que se encontram e se reencontram ao longo do tempo, unidos pelos laços do progresso e do afeto. Tipo primitivo, Deus é a fonte de onde emanam todos os espíritos, ele é a referência inicial e o alvo final da perfeição, para o qual todo o universo converge. Silvia, É mais ou menos isso. A grande família são a grande família de espíritos são seres que povoam as terras celestes, levando em sua fronte os sinais do mesmo destino que hão de encontrar por pouco tempo, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo de acordo com suas mútuas simpatias ou afinidades. A grande família de espíritos é a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. E quem é, né, a pergunta fala, e quem permanece como seu tipo primitivo é o nosso Criador maior, que é Deus, né? Ele é o gerador de tudo. Então, ele que é a nossa inspiração e o nosso modelo, e o e, Criador. e a Fátima? A Fátima colocou que a grande família dos espíritos se define como a irradiação do Espírito Divino. Tá. O Basta chegou a responder essa, Bá? Não, não respondi, não. Tá bom. O Michel não teve a oportunidade de estudar, respondeu essa, Michel. Chegou lá e. Não, não tive acesso às perguntas, mas segundo o que eles falaram, é isso aí. Eu, minha mulher, infelizmente minha sogra, e o tipo primitivo é Fala Deus. assim da sogra, porque sempre a sogra tem que estar no meio. Porque o familiar não é só coisa, não é só coisa boa, afinidade. Tem coisas também que a gente tem que acertar as É, contas, né? Para a gente evoluir, não é só sempre que eu coisa escuto boa. isso, falo que o pessoal fala muito de simpatia, né? É. De simpatia. Eu falo, ó, só que simpatia é semelhança, é Uhum. afinidade, né? Então, quando a gente fala mal da sogra, tem que lembrar que aquele mal que a gente fala da sogra, a gente tem aquele mal também, né? É, exatamente, mas a fonte primária é dela. Oh, meu Deus. Ah, Coitada. Neide, Então, aqui nessa questão que já foi lida aí, tá claro, ó. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes, ponto e vírgula. É a grande radiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo. Essa irradiação do Espírito Divino é Deus. é interessante que o texto fala isso, então dá a entender que nós somos irradiação de Deus. Eu não sei se isso é verdade. Não sei, então eu não posso falar. Mas as respostas de todos
Então, é, Tá certa. não, todos responderam a mesma coisa, né? Só ficou a questão se esse tipo primitivo de fato é Deus, né? É, porque o final é a perfeição espiritual, né? Então, a grande família dos espíritos, de fato, é a coletividade de seres inteligentes. Acho que isso não teve dúvida, né? Agora, esse tipo primitivo, que permanece como tipo primitivo, se esse tipo primitivo é Deus, E eu fiquei na dúvida. eu fiquei na dúvida. Aí, quando ele fala assim, e final da perfeição espiritual. Então, quando a gente sabe que quando a gente ainda não chegou nesse estudo, mas nós vamos chegar mais para frente no estudo, que quando nós formos espíritos perfeitos, nós entenderemos o pensamento de Deus. E, segundo o texto, se eu fosse ler literalmente, nós veremos Deus. Só que eu acho que não é ver com os olhos igual a gente vê com a carne, mas ver no sentido de compreendê-lo globalmente. Então, eu também tenho dúvida, como Sandro, se esse tipo primitivo é Deus. Eu, Seria a eu última sinto que escala é. lá dos espíritos, né? Sei lá, é aquela. Porque a gente está visando a perfeição. Então, a última escala É o é espírito ser puros. os puros, né? Chegaremos lá. E como você falou, talvez a gente tenha a capacidade e a nobreza, né? Sei lá, de ver Deus, de ver esse ser iluminado. Então, a gente almeja chegar até lá, até o Pois é, último. então, isso traz para a gente aquela, aquela tradição de achar que Deus está longe de nós. Não está longe, né? Ele Mas está dentro de nós, é, Deixa eu te não, né? falar. é verdade, tem razão, né? A gente De alguns, né? está dentro de nós, isso é fato. Mas em tudo, a perfeição em si, em tudo que que nós estamos almejando no nosso progresso evolutivo aqui, nós vamos passar por diversos mundos e vamos chegar a isso, né? Aquela na escala o maior. É isso que ela está almejando, Isso. ser um espírito puro, mas é tão raro os espíritos puros, para chegar tem que ser muito, tem que demorar bastante, eu acho, muitas encarnações afins. Então a gente está almejando chegar lá, né? É, Deus nos acompanha. Depois do Michel vou falar sobre esse assunto ainda que eu no meu íntimo é Deus. Eu vou deixar o Michel falar, de repente eu estou sequestrando a fala dele. Pesquisei agora e detalhe, acho que erramos todos. Deu que é como se fosse três níveis que tem na família. Vamos lá. Vamos dizer que minha mãe Sogra, é mais evoluída na minha família, então ela já está num livro já tipo celestial, veio só para ver se eu melhoro nessa, digamos assim, né? Eu acho que eu sou no intermediário daquele que tem benevolência, tem compaixão pelo próximo, estou no meio termo, tal. E o primitivo é aquele tio encrenqueiro que vive a vida, tipo, deixa a vida me levar, é o cara impassivo, atende aos seus impulsos. Então, nós temos um grau de família, vários níveis de tipo de evolução. E o tipo primitivo é aquele bem mais primitivo mesmo, digamos assim, está começando agora na sua carreira espiritual, digamos assim. Tem só 100 anos, 200 anos.
e minha sogra com 2.000 anos, entendeu? Mais ou menos isso. É uma Foi forma isso que eu de, busquei. Errada da é uma, sogra. é uma forma de compreender, dependendo do sentido que a gente emprega a palavra primitivo, porque primitivo pode ser entendido como primeiro, como primário, como inicial, né? Então, vai depender desse entendimento. Mas eu entendi a ideia é boa também. Neide, Eu a fui ver verdade, muito boa, viu, Michel? Eu fui ver o que é primitivo e aqui fala, né? Primitivo é algo na sua origem, que é o primeiro a existir. E eu já paro por aqui porque para mim é Deus, né? O primitivo. E quando ele fala que a grande família é a coletividade de espíritos, de seres, inclusive os animais, tá? Fala aqui seres, inclusive os animais. E aí ele fala, o espírito divino, aí, entre aspas, Deus permanece com seu tipo original, aquele lá do princípio. Ele não, ele já evolui. Deus não tem que evoluir. Ele não vai sair daquilo ali. Ele já é e ele é o primitivo. Sim. Bom, não sei se você acabou de falar? Acabei. Tá. Sim, Neide, pode ser entendido assim também. É, que há uma tradição que fala assim, que a gente saiu de Deus e volta para Deus. Alfa e ômega, né? O ômega e alfa, como é? É alfa e ômega mesmo, né? Então, saímos, é, do pó viemos, ao pó voltaremos. De Deus saímos, a Deus voltaremos. Então, pode dar essa ideia que nós somos criaturas de Deus, saímos de Deus e voltamos para Deus. Só que a gente tem que lembrar que Deus está dentro de nós. Se nós fôssemos uma irradiação de Deus, então nós seríamos um pedaço de Deus? Não sei, né? Deus está dentro de nós porque o fluido divino compõe tudo, cerca tudo, quer dizer, está em tudo. O fluido divino. Por isso que o Deus está dentro de nós. Então pode ser entendido assim também. Então, para não complicar mais, eu também não sei a resposta. Então, que cada um possa escolher o que melhor se adapta ao seu nível de conhecimento, ou vamos até dizer assim, de materialização desse conhecimento. Eu acho que a ideia principal a gente pegou, que a gente é uma coletividade de seres inteligentes que vai morar em vários mundos de acordo com o nosso desenvolvimento e de acordo com o desenvolvimento do mundo. Já descobrimos também que os mundos progridem e desaparecem, surgem e desaparecem, ou, se quiserem, nascem e morrem. E nós também, nós aparecemos e desaparecemos. Nós surgimos e sumimos. Ou, se quiserem, nós nascemos e morremos. Então, o processo, vamos dizer assim, é, é semelhante o nosso processo com o processo material, né? Porque a gente encarna, reencarna, ressurge, né? É, na resposta ficaria a resposta que eu dei, né? É a coletividade de seres inteligentes que povoam as terras celestes sob a irradiação do Espírito Divino. O Espírito Divino é Deus, né?
que permanece como tipo primitivo e final da perfeição. Mas nós não falamos que Jesus é o nosso guia e modelo? Vocês já ouviram falar isso? Sim, Então, poderia ser Jesus? poderia. É o espírito puro, né? Parece que poderia. Mas Jesus é o final da perfeição espiritual? Não. Não. Então, talvez não caiba em Jesus. Então, talvez caiba mais em Deus mesmo, né? Uhum. Coloca para Deus. Hein? Fala, Iris. Concordo. Eu acho que é Deus mesmo. Você também acha que é Deus, né? Então, Acho. e aí a gente vê que, fazendo, se eu pudesse fazer um resumo, né, assim, do que mais eu senti de gostoso nesse estudo de hoje, primeiro, não, vamos deixar primeiro o Santos falar. Então, eu fiquei meio na dúvida aí, porque é, quando Kardec escreveu isso aí, era mais fácil ter colocado Deus. E ele coloca espírito com letra maiúscula e coloca divino. E aí ele fala lá no final lá, permanece como um tipo primitivo e final da perfeição espiritual. É, poderia ter sido mais claro, entendeu? Botava Deus, resolvia isso aqui, não teria tanto floreado. No fato dele colocar espírito divino e colocar no final do tipo primitivo e final da perfeição espiritual, quando fala da perfeição espiritual, estou falando dos seres criados por Deus. Aí já deu uma certa. Pode ser outra coisa. Pode ser. É, Talvez carece de mais estudo para poder pegar essas nuances com mais cuidado aí. Quem escreveu isso aí deve ter sido o Chacrinha, que ele não veio para explicar, e sim para complicar, né? aqui, mas na verdade esse texto não é de Allan Kardec. Não, quando dos espíritos. Não, mas esse texto é de Galileu Galilei, Inclusive, porque é o capítulo 6. inclusive, esse capítulo 6 é tudo, eu já li, e uma vez o seu Vena falou, que é para a gente ter bastante cuidado, porque é muita comparação, muito exemplo, não é que ele está achando que é aquilo. Então, é de acordo com o conhecimento dos filósofos e o que o Galileu Galilei colocou ali. Então, aí, mas é interessante, eu concordo com o que o Santos falou, porque a gente, vamos dizer assim, a gente está procurando a verdade. Então, quando a gente procura a verdade, a gente quer bater o martelo. É isso, né? E, de uma forma geral, quando a gente entra pelo método, vou falar assim, científico, a gente quer a definição daquilo. Mas o detalhe que eu achei, um dos detalhes que eu achei importante no estudo de hoje, é justamente isso. A gente deu para entender alguma coisa, mas a gente não tem bem certeza. Mas a gente está aceitando que os outros também tenham as mesmas questões que a gente e pensam diferente da gente. E isso é muito salutar para o estudo. A Maísa, por exemplo, não concorda que é Deus. Eu Concorda? concordo. Ah, concorda? Ah, então tá. Então tá bom. Mas, dependendo de como a gente analisa, igual o Santo falou, o Espírito Divino. Se a gente for buscar no Evangelho, João fala que Deus é Espírito. Então aqui bateria com Deus perfeitamente. Se fala que, igual o Santo falou, o tipo primitivo, a gente vem de Deus. Então, né? Final da perfeição, aí a gente teria que ficar em dúvida, porque a gente vai ser perfeito, mas não tão perfeito, absoluto como Deus é. Então, Sem dar dúvida. e aí, a gente ter essa dúvida, eu considero salutar. A gente, porque a gente vai ver que a gente ainda não consegue
entender completamente. A gente já aceita que outros têm outras opiniões, outras conclusões, então a gente deixa, né, isso numa gavetinha ou colado na porta da geladeira, para quando chegar o momento da gente entender ou ter mais dúvida, a gente fala, isso é aquilo, pode estar associado a isso, pode não estar. Ô, ô Bucacis, posso contar um negocinho que aconteceu com o Chico com essas questões assim? Ah, Tinha um rapaz que ajudava muito o Chico na parte da caridade, ajudava muito ele. E aí ele disse para o Chico assim, seu Chico, eu ajudo o senhor com as coisas aqui, com as pessoas, estou necessitado, mas eu não acredito na reencarnação. Aí o Chico falou assim, você está certo, você está certo. Passou 3 anos, aí esse rapaz voltou e falou assim, seu Chico, eu andei pensando, andei lendo, estudando. Eu acredito na reencarnação. Chico falou assim: então você está certo. Então é isso. Eu não discute. A gente pode dizer sim, né, de que é isso mesmo, Quando está certo, porque está certo, porque é de acordo com a nossa capacidade de entendimento. e Então está sentir, certo. estou falando que eu sinto. Então, e aí, o que é bacana também é que, como a gente teve dúvida, fica até mais fácil de entender que o outro também tenha dúvida. O pior seria se alguém batesse o martelo. Não, isso é Deus e explicasse para a gente. Mas que a sua explicação não fosse suficiente para nos convencer. Aí será que nós aceitaríamos que ele está certo? Ou Não. então, pelo menos aceitaríamos que ele pode ter uma opinião diferente da gente? E será que ele aceitaria que a gente pode ter uma opinião diferente? Então, isso é que é bacana no estudo. É, Outro detalhe que eu gostei no estudo foi a questão de observar o significado das palavras. E a gente vê que, dependendo de como a gente entende as palavras, dá outro entendimento ao texto, né? E outra coisa que também é, eu achei legal, que todos estamos aqui, continuamos aqui, estudamos aqui, e cada um, dentro das suas condições, tentou responder as perguntas. Então, o importante é que eu esteja tentando. Nós estamos na Terra tentando melhorar. E nós estamos estudando, tentando entender. Algumas coisas nós vamos entender e outras nós não entenderemos. E isso vai é, deve proporcionar a nossa evolução, mesmo que seja pouca. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então, Bocassis, é o que eu entendo no geral, não só da lição, que Kardec mesmo falou, que muita coisa será revelada no momento certo. Então, aquilo que a gente tem, que pensa de um jeito ou tem dúvida, talvez a gente vai entender mais para frente, diante da nossa capacidade e de acordo com o que a gente vai estudando, aprendendo, né? Talvez as dúvidas que surjam, ainda a gente não está preparado, como a humanidade não está preparada para uma série de questões aí que vai sendo revelado, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai voltar e quem sabe lá para frente falar assim, nossa, não havia pensado, pode ser que seja isso agora, né? Então é tudo questão de amadurecimento do conhecimento mesmo. Uhum. E muito adequado também, né? Muitos mistérios ainda existem para a gente aprender. E ainda bem, né? Que a gente está aqui tentando. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que o Bocassis gostou de tudo, né, Bocassis? Gostei de tudo, sim.
Por quê? Você não gostou de nada? Não, eu sempre gosto, Lucas. Mesmo quando eu me dou mal, eu sempre gosto. Aprendizado sempre é bem-vindo. Não, gostei sim, gostei do estudo. Eu achei que hoje foi um estudo mais leve, mais tranquilo, mais consensado, né? Que todos nós compreendemos mais ou menos a mesma coisa. Foi ótimo para mim o estudo hoje, né? Tem estudo que é mais dinâmico, né? Mais movimentado, com mais dúvidas. Mas hoje não, hoje foi mais suave, mais tranquilo, né? Todos com dúvida, mas foi mais suave, né? Então, achei muito bom. Então, a próxima reunião, vamos tentar responder o bloco 3 e o bloco 4. Nossa, o 4 é enorme. O 4 vai demorar, porque é bem Tem grande, 9 só que questões. metade. Aí vai fazer metade do bloco 4, né? É isso mesmo, siga. Bom método. São isso. Tudo bem, vamos tentar fazer o bloco, 4, o bloco 3, 3. o bloco 3. Vamos fazer o bloco 3. Três, O bloco 4 é da questão 2 em diante. Não, deixa eu ver. 1 e a 2. E o bloco 4 da questão 2 em diante. Não, Albuquerque. Poxa, e aí só vai ficar uma questão para o outro A dia? 1 e a 2. Não faz sentido. Ó, tá bom. Então, seja com o bloco 4. O bloco 4, o bloco 3. Vamos fazer só o bloco 3. Tá. Fechou. Porque a questão número 1 do bloco 4 é muito difícil. A 1? A lei primordial Eu, geral. que- eu quero deixar a pergunta 1 do bloco 4 para a gente responder depois que a gente responder todas as outras questões. Isso mesmo, é difícil mesmo, eu já percebi. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Boca, assim, você poderia colocar de novo ou responder em cima do bloco 3 para eu saber? Moisés, Michel, Vou abrir o mar, pode falar. é que eu já coloquei de novo. Você colocou de novo? Eu não vi Coloquei hoje. de novo. Se por acaso você não conseguir abrir, você e o Sandro que não conseguiram abrir, vocês me avisam que eu passo no Word para vocês. Tá bom, tá bom. Você mandou hoje, né? Mandei hoje. Tá ótimo, então tá bom. Eu não vi. Tá bom? Valeu. Obrigado, gente. Falou então, pessoal, que Jesus possa nos abençoar, continuar nos abençoando, que Ele não vai parar nunca de nos abençoar, e que nós continuemos com disposição de estudar, de tentar compreender, de responder as perguntas, e que os nossos anjos de guarda nos amparem, para que a gente tenha ânimo forte, ânimo firme, para darmos continuidade ao nosso estudo. E se vocês conhecerem alguém que estava estudando conosco, chamar o pessoal. Eu tenho chamado, mas sempre é bom, né? Para que eles possam retornar ao estudo. Essa parte da Gênesis é mais complicada, mas nós vamos vencer, se Deus quiser. Que Jesus continue conosco. Graças a Deus.